Deus, ele citou para nós a história do profeta Ibrahim e Hajar, que são dois muçulmanos. E como é que a Hajar ela devota a Allah subhanahu wa ta'ala junto com Ibrahim alayhi salam. E como é que Hajar, nós sabemos a história, quando ela foi colocada no deserto e ficou lá, e ela disse, Deus te ordenou a fazer isso? Ele falou sim. Ela falou, acabou, então pode ir, que Deus jamais irá nos deixar. E ela ficou lá no deserto, sem comida, sem bebida, sem pessoas, sem plantação, sem nada. Um deserto que tem o sol que chega a 60 graus, né? E mesmo assim ela falou, Deus te ordenou, e ela está vendo a morte na frente dela. Ela e o filho, não somente ela, porque não tinha ninguém ali. E ela sabe que ali vai faltar água daqui a 2 dias, vai faltar comida daqui a 2 dias, o filho dela vai sofrer e vai chorar. Mas ela disse, Deus te ordenou? Ele falou sim. Ela disse, então vá que Allah não irá nos deixar. E Deus mandou, em recompensa às palavras dela, que fosse feito o quê? O poço de Zamzam. Que Allah subhanahu wa ta'ala abençoou aquela água por causa daquela família, e essa bênção de Allah subhanahu wa ta'ala para aquela família, ela não somente espalhou para a própria família, mas para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Né? Então, até o filho, como é que é? O pai dele, depois de 16 anos, ele veio e falou para ele, ó filho, Allah me ordenou a te degolar. Ele poderia parar e falar, quem é você? 16 anos, você deixa a gente aqui, vai saber da história, né, como o pai deles deixou eles lá no deserto, sem água, sem comida, e foi embora, e vinha uma vez por ano, de vez em quando, somente para perguntar, tá tudo bem, voltava, assim que o profeta Ibrahim a.s. fez. Só que o profeta Ibrahim chegou e falou, Allah me ordenou a te degolar. Imagine um filho de 16 anos, que foi criado pela mãe, ele quase não conhece o pai nessa idade, porque o pai estava distante, a história e a passagem da vida deles, como é que foi, e mesmo assim, o que o filho disse? Ó pai, faça o que o senhor for ordenado, eu estarei à sua frente e à disposição. Esse é o filho que é criado em quê? Na religião. E ele foi lá e até ensinou o pai dele, falou para você não ter dó de mim, faça com que o meu rosto esteja virado para o chão, para quando me degolar, você não ter dó de me degolar, a olhar nos meus olhos, no meu rosto e tal. E foi lá e realmente pegou a faca, só que a faca que não cortou. E Allah subhanahu wa ta'ala salvou ele do profeta Ismail alayhi salam, ele cresceu e teve da descendência dele o profeta Muhammad, que a paz seja com ele. Imaginem que privilégio que Allah subhanahu wa ta'ala deu para esse filho. Enquanto do outro lado, uma outra família que seria Nuh alayhi salam, um dos grandes profetas, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alayhi salatu wassalam, esses 5 profetas privilegiados que Allah subhanahu wa ta'ala destacou entre todos os profetas. Quer dizer que o Nuh é um destaque dentre os profetas. Só que a esposa dele não era crente em Allah, não era submissa a Allah. E eles tiveram um filho, o filho do Nuh. Allah subhanahu wa ta'ala, quando ordenou o profeta Nuh a fazer a arca, e ordenou com que as pessoas que creram na mensagem dele subissem na arca, o filho dele estava lá. E ele viu que a água está subindo. E ele disse, chamou o filho dele e disse, meu filho, venha para a salvação. Venha para a arca para você ser salvo, porque a água ela vai subindo e você vai estar dentre as pessoas que serão afogadas. Ele disse, não, eu irei para o topo da montanha que irei me salvar. Ele disse, ninguém vai te salvar a não ser Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah irá te salvar se você subir na arca. Assim disse Allah. Ele não aceitou e foi no topo da montanha e ele morreu junto com as pessoas que morreram. Assim, aí eu falo, um filho que foi criado no Islã, você chamou ele para a morte, e ele veio e ele teve a vida. Um filho que não foi criado no Islã pela mãe, ele foi chamado para a vida
e ele não aceitou e foi morto, e morreu. Entenderam? Então aqui a diferença entre os dois. Então por isso que a gente fala, nós temos que ensinar os nossos filhos. Então as pessoas lá falaram, nós precisamos ter um curso de como educarmos os nossos filhos. Tem umas garotas novas que são casadas recentes, outras vão casar tal, e elas estão preocupadas. Como que nós devemos criar os nossos filhos no Islã? Porque a gente está vendo as pessoas que são afastadas, as pessoas que estão distantes, como é que nós temos que educá-las? Porque nós queremos uma geração futura que seja educada no Islã. Porque se você educar no Islã, é a pessoa que você vai chamar ela para a vida. A pessoa que você não cria ela no Islã, ela vai te dar trabalho e no final ela vai se matar e vai se distanciar. E por isso que a gente deve aproximar os nossos filhos mais do Islã, aproximar mais os nossos filhos da mesquita, aproximar mais os nossos filhos dos ensinamentos. Citar sempre, às vezes nossos filhos, você fala, eu falo com ele, ele não vem e tal. Todos nós temos esse problema, né? Eu falo, mas ninguém atende. Eu falo, mas ele não ouve. O importante é você não deixar de falar. Esse é o mais importante. Não falar, olha, porque se você chamar ele um dia, fala, venha almoçar, e ele fala, não quero almoçar hoje. E ele gritar com você e tal, o que você vai falar? Tá, no outro dia, você vai fazer o almoço, você não vai falar para ele? Você fala, não vou fazer almoço? Você faz jantar, você fala, coitado, ele não almoçou, eu vou fazer um jantar, não é? Mãe. Tá, se nas questões mundanas a gente se preocupa tanto com o corpo. Imagine se eu falo, vai rezar. Eu já falei, ele não quis, então deixa ele. Não, do jeito que você não deixou ele para janta e para outro café da manhã, para o almoço e para janta, também não deixa ele ir no caminho do castigo, do inferno. Porque imagine no dia do final as pessoas lá, cada pessoa está sendo preocupada com ele, com os filhos, com tal, e de repente você fala, cadê os meus filhos? Cadê o fulano? Cadê o meu marido? Cadê a esposa? Cadê fulano? Cadê o ciclano? E aí você fala, olha, ele está indo para o castigo. Por quê? Acho que faltou os pais falarem algo para ele. E você vê as pessoas que mais você se preocupava com elas indo para o inferno. Subhanallah. Isso é difícil, né? É bem difícil. Por isso que Allah alertou a gente dizendo, Ya ayyuhalladhina qu anfusakum wa ahlikum nara. Protejam a si e a seus familiares do fogo. Porque no final, quando você vê os seus filhos, você indo para um lado e eles para outro lado, e lá não tem mais como voltar para trás. Lá não tem mais como a pessoa falar, agora eu vou ensinar ele, agora eu vou salvar ele. Você teve o tempo nesse mundo para você salvar seus filhos, a sua família, as pessoas que você ama. E por isso que a gente tem que se preocupar bastante antes de morrermos. Porque se você morrer, você não fez a sua parte perante a sua família, principalmente os filhos, a sua casa, as pessoas que você ama, o arrependimento será grande. E Allah subhanahu wa ta'ala nos alerta no Alcorão Sagrado quando fala Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Protejam a si, a seus filhos do fogo do inferno. E por isso que a gente fala, né? Às vezes você fala, eu falei uma vez, 2 vezes, 3 vezes com meu filho, mas ele não atendeu. Então você para de falar? Não. Porque na hora que você chama ele para almoçar, para jantar, e ele não almoça e não janta, você não deixa de fazer janta e almoço no outro dia, nos outros dias. Pelo contrário, se você perceber que 1, 2, 3 dias ele não comeu, você se preocupa, você fala, ele tem que ir no médico, vamos trazer não sei o quê, mas você deixar ele dessa forma, não. E assim também a religião. Ordene todo dia, pratique a oração, faça o bem, lê o Corão, vai para a mesquita, vai ver uma aula para você aprender alguma coisa da religião. Todos os dias a gente tem que alertar os nossos filhos. Se ele não atender hoje, amanhã ele atende. Se não atender amanhã, depois de amanhã ele atende. Se ele não atender de vez, pelo menos você fez a sua parte. Agora, deixar de fazer a nossa parte por falar somente uma vez ou 2 vezes e acabou, não podemos fazer isso. Nós temos que ter uma preocupação grande. E que a gente está falando isso porque nós temos, alhamdulillah, a gente está falando na aula passada que a nossa aula,
já faz anos que está sendo dada aqui, e nós já levamos quase todo tipo de questões que fazem parte da nossa religião, da nossa vida. Então, não somente o conhecimento que a gente pega e fica somente aqui, na nossa mente. Olha, nós temos, aprendemos, tivemos, nós sabemos, mas você passou para frente, você ensinou as pessoas que devem ser ensinadas por você, você colocou em prática, você divulgou, porque sempre nós falamos, o ensinamento ele tem 3 questões importantes na nossa vida. A primeira é você conhecer. A segunda é você colocar em prática esse conhecimento. E a terceira é você divulgar aquilo que você conhece. Então são 3 coisas essenciais no conhecimento, 3 pilares, e não pode falhar uma da outra. O conhecimento, a prática daquilo que você conhece e divulgar aquilo que você conheceu e colocou em prática. A prática, ela te ajuda a preservar o seu conhecimento. E a divulgação, ela ajuda a permanecer na sua mente aquilo que você aprendeu. E faz com que a pessoa que você está divulgando, ela aprender melhor. Porque você ensina e é exemplo. E assim que o Islã ele ordena a gente a ser. Ensinarmos os nossos filhos e sermos exemplos na frente deles. Tem que ser exemplo. Exemplo naquilo que você faz. Se você fala, reze no primeiro horário, não pode deixar as orações sem serem praticadas no seu devido horário, no seu primeiro horário. E de repente o seu filho ele olha e vê que você atrasa as orações. Às vezes você na oração está dormindo, ou você se preocupa com outras coisas. Então ele vai naquilo que você fala, naquilo que você faz, mais do que naquilo que você fala. Nós temos que ser exemplos naquilo que nós falamos e divulgar aquilo que nós falamos e praticamos.